Quem foram os santos que ressuscitaram junto com Jesus? Essa pergunta existe há 2000 anos. Está escrita no meio de um dos relatos mais lidos da história. E mesmo assim, a maioria das pessoas nunca parou para encará-la de frente. Jerusalém estava cheia naquela sexta-feira e ninguém estava prestando atenção no lugar certo. Toda a atenção da cidade apontava para um único ponto: o monte fora dos muros, o condenado no madeiro, o espetáculo público que Roma usava para mostrar onde o poder terminava. Mas enquanto os olhos de todos subiam em direção à colina, alguma coisa completamente diferente estava acontecendo embaixo da terra. Mateus registra, sem cerimônia e sem preparação, que no instante em que Jesus morreu, os sepulcros ao redor da cidade se abriram. Não um sepulcro, muitos. E dentro desses sepulcros havia corpos de pessoas que tinham vivido, sido conhecidas, sido enterradas e que agora, segundo o texto, já não permaneciam onde haviam sido deixadas. Mateus, capítulo 27, versículo 52. Os sepulcros se abriram e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Essa frase não está escondida em algum manuscrito raro. Ela está ali, no coração do relato da paixão, sem aviso, sem explicação adicional, como se o autor soubesse que o peso já era suficiente. E o peso é considerável, porque o relato da crucificação é um dos mais percorridos de toda a Bíblia. E mesmo assim, esse trecho específico continua passando como uma linha a mais, numa lista de sinais, sem que ninguém pare para perguntar o que estava realmente acontecendo. As pessoas conhecem o véu rasgado, conhecem a escuridão que engoliu a tarde por 3 horas, conhecem a lança, o vinagre, as palavras finais pronunciadas da cruz, mas túmulos se abrindo com mortos que se levantavam dentro deles? Esse detalhe escorrega na maior parte das leituras como algo impossível demais para ser processado junto com o resto. Mateus não estava sendo vago. Ele não diz que pareceu, que se contava, que alguns afirmavam ter visto. Ele descreve como fato, com a mesma sobriedade com que registra o terremoto e o rasgo do véu. Enquanto Jerusalém assistia a um homem morrer no alto da colina, a própria cidade começava a descobrir que nem todos os seus mortos estavam em silêncio. Isso não é detalhe secundário. É o segundo evento mais perturbador daquela tarde, e ele acontecia ao mesmo tempo que o primeiro, fora do campo de visão de qualquer testemunha que estivesse olhando para o Calvário. O mais desconcertante, porém, não é que isso tenha acontecido. É que Mateus não apresenta esse evento como explosão desordenada. Ele organiza o impossível em sequência. E quando essa sequência aparece com clareza, o mistério não diminui, ele fica substancialmente pior. Há uma diferença que o texto preserva com cuidado e que praticamente ninguém percebe na primeira leitura. Os sepulcros se abriram no momento da morte de Jesus. O terremoto sacudiu o chão, as pedras cederam e as câmaras funerárias ao redor de Jerusalém ficaram expostas naquela tarde de sexta-feira. Mas os santos não saíram naquele momento. Eles esperaram. Mateus deixa isso registrado com uma precisão que incomoda. As aparições em Jerusalém só aconteceram depois da ressurreição de Cristo. Não durante a crucificação, não logo após a morte, não na noite do sábado, depois da ressurreição. Isso cria uma estrutura que não pode ser tratada como coincidência narrativa. Há 2 eventos separados por um intervalo de pelo menos 2 dias, e o texto os conecta deliberadamente, como se um dependesse do outro para acontecer. A abertura dos sepulcros foi o primeiro movimento, a saída dos ressuscitados foi o segundo. E entre esses 2 pontos existe um silêncio que Mateus não preenche com explicação alguma. Esse silêncio é exatamente onde a passagem começa a revelar mais do que parece. Se os sepulcros se abriram na sexta-feira, mas os mortos só apareceram no domingo,
Então, alguma coisa estava acontecendo nesse intervalo que o texto não descreve, mas também não nega. A pergunta que essa estrutura impõe não é pequena. O que manteve esses santos dentro dos túmulos abertos por 2 dias, enquanto Jerusalém vivia o sábado mais pesado de sua história? A resposta que o próprio relato sugere tem a ver com ordem, não com atraso. A ressurreição de Jesus não poderia ser confundida com mais um fenômeno dentro de uma série de fenômenos. Se os mortos tivessem saído na sexta-feira à tarde, junto com o terremoto e o rasgo do véu, o impacto teria se diluído num conjunto de sinais simultâneos. A saída deles foi adiada para que o centro do evento permanecesse inconfundível. Paulo entenderia isso anos depois com uma clareza que organizava tudo numa imagem agrícola simples. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20, ele escreve que Cristo ressuscitou como as primícias dos que dormiam, o primeiro fruto de uma colheita que ainda estava por vir. As primícias não são a colheita inteira, são o sinal de que a colheita começou, a prova visível de que o processo foi iniciado e que o restante seguirá. Se Cristo é a primícia, então o que aconteceu com os santos ressuscitados não foi um evento paralelo à ressurreição dele. Foi um efeito dela, uma consequência que só pôde se manifestar depois que o ponto de origem estava estabelecido. A ordem que Mateus preserva no texto não é burocrática. Ela é teológica, no sentido mais concreto possível. Havia uma hierarquia no que estava acontecendo, e essa hierarquia não foi quebrada nem mesmo no meio de um dos momentos mais extraordinários já registrados. O que torna essa estrutura ainda mais desconcertante é pensar no estado desses sepulcros abertos entre a sexta-feira e o domingo. Câmaras funerárias expostas. Moradores de Jerusalém passando pelas estradas nos arredores da cidade durante o sábado. O cheiro, a visão, a perturbação de encontrar túmulos abertos, num momento em que a cidade inteira já estava sob um peso que ninguém sabia nomear direito. E mesmo assim, nenhuma aparição, nenhum encontro registrado antes do momento certo. O que estava esperando dentro daqueles túmulos abertos não era inércia, era contenção. Era um sinal que ainda não tinha autorização para se tornar visível, porque o evento que lhe daria sentido ainda não havia acontecido. Quando a ressurreição de Cristo se consumou no domingo de manhã, essa contenção chegou ao fim. E foi então que Jerusalém, ainda atordoada e sem saber exatamente o que havia acontecido no sepulcro de um jardim próximo, começou a receber visitas que ninguém estava preparado para receber. O sábado em Jerusalém foi o dia mais estranho que aquela cidade já viveu sem saber disso. A multidão havia voltado para casa após a execução. Os sacerdotes tinham garantido a guarda no túmulo de Jesus. A cidade respirava com a tensão de quem acabou de passar por algo que ainda não conseguia nomear. E do lado de fora dos muros, alguns sepulcros permaneciam abertos desde a tarde anterior. Não havia explicação circulando sobre isso. Não havia decreto das autoridades, nem registro de que alguém tivesse sido designado para investigar as câmaras abertas nos arredores da cidade. O texto não descreve pânico, nem multidão reunida em volta dos túmulos expostos. Apenas o silêncio de uma cena que Mateus registra e não explica. Esse silêncio tem peso próprio, porque dentro dele estava acontecendo algo que nenhuma testemunha daquele sábado poderia ter percebido de fora. A morte tinha perdido alguma coisa que ela mesma ainda não sabia que estava perdendo. Durante séculos, a compreensão hebraica sobre os mortos era clara na sua sobriedade. Os que morriam desciam ao Sheol, o lugar dos mortos, uma existência de sombra e espera sem retorno definitivo. Jó havia clamado por um intermediário entre ele e Deus. Os salmistas escreviam sobre o túmulo como lugar de silêncio onde a voz do louvor se calava.
A morte tinha uma fronteira que ninguém cruzava de volta com a mesma identidade, com o mesmo peso de existência real. E foi exatamente essa fronteira que começou a rachar naquele intervalo entre a sexta-feira e o domingo, dentro de câmaras funerárias que já não estavam fechadas. O que estava acontecendo nesses 3 dias não pode ser descrito com precisão, porque o texto não descreve. Mas o que o texto preserva é suficiente para entender a dimensão do que estava em curso. A morte de Jesus não foi apenas o encerramento de uma vida. Foi uma colisão contra a estrutura do próprio domínio da morte. E os efeitos dessa colisão não ficaram contidos no Calvário. Eles desceram, alcançaram um território que nenhum evento anterior tinha perturbado dessa forma. Pedro escreveria anos depois, em sua primeira carta, que Cristo foi e pregou aos espíritos em prisão, uma referência que os estudiosos debatem até hoje, mas que aponta na mesma direção. A morte de Jesus não deixou o mundo invisível intacto. Havia uma movimentação acontecendo num nível que Jerusalém não podia enxergar naquele sábado, enquanto os sacerdotes dormiam tranquilos, achando que o caso estava encerrado. E o que torna esse intervalo ainda mais carregado é perceber que os sepulcros abertos não eram de estranhos. Eram de pessoas que tinham vivido naquela cidade ou nas suas proximidades, que tinham família, história, rostos conhecidos por vizinhos que ainda estavam vivos. A abertura desses túmulos não era anônima. Ela era pessoal, de um jeito que só se tornaria visível quando o domingo chegasse. O sábado passou. A guarda permaneceu no túmulo de Jesus. A cidade dormiu sobre um mistério que estava prestes a sair à superfície de um jeito que ninguém, absolutamente ninguém, estava esperando. E quando o domingo de manhã chegou, a ordem que tinha mantido tudo contido chegou ao fim. Não porque o tempo tinha passado, mas porque o evento que dava sentido a tudo aquilo tinha finalmente acontecido. A ressurreição de Cristo foi o ponto de origem. O que veio depois foi consequência direta, não coincidência. E foi com essa consequência nas ruas que Jerusalém precisou lidar enquanto ainda tentava entender o que tinha acontecido num jardim próximo, num sepulcro que a guarda romana deveria ter mantido fechado. A palavra que Mateus escolheu não foi mortos, não foi cadáveres, não foi pessoas comuns. Ele escreveu santos, e essa escolha carrega uma especificidade que a leitura rápida dissolve sem perceber. No vocabulário do primeiro século judaico, santos não era um título honorífico reservado para figuras canonizadas por uma instituição religiosa. Era uma designação funcional, os separados para Deus, os que pertenciam à aliança, os justos de Israel. Essa distinção importa porque ela delimita quem poderia estar naqueles túmulos. Não eram pagãos. Não eram figuras neutras, sem vínculo com a história de Deus com Israel. Eram pessoas cuja vida inteira havia sido orientada por uma fidelidade que a morte, pelo menos até aquele fim de semana, parecia ter encerrado definitivamente. O que o texto preserva com essa palavra é uma seletividade que não é acidental. Entre todos os mortos enterrados nos arredores de Jerusalém, foram esses que se levantaram. E o detalhe que transforma essa seletividade em algo ainda mais concreto está numa expressão que Mateus usa algumas linhas depois. Apareceram a muitos. Apareceram. O verbo implica reconhecimento, não apenas presença. Alguém os viu e soube quem eram. Isso significa que as pessoas que receberam essas visitas conheciam os visitantes. Não encontraram figuras sem nome circulando pelas ruas de Jerusalém. Encontraram rostos que já tinham visto antes, vozes que já tinham ouvido, pessoas cuja morte já era um fato estabelecido na memória de quem ainda estava vivo. Para que esse reconhecimento fosse possível, esses santos precisavam ter morrido dentro de uma janela de tempo próxima o suficiente para que alguém ainda os lembrasse com clareza.
Não seriam figuras de séculos atrás, ancestrais de Israel, que ninguém mais poderia identificar. Seriam pessoas da comunidade, fiéis de Jerusalém ou das suas proximidades, mortos recentes o suficiente para que familiares, amigos e vizinhos ainda carregassem o luto fresco. Isso transforma a passagem num nível que a teologia abstrata não alcança. Não estamos falando de um sinal distante e anônimo, mas de encontros pessoais, de rostos específicos cruzando ruas específicas numa cidade onde a dor da perda ainda não tinha tido tempo suficiente para secar. Pense no que significa receber a visita de alguém que você enterrou, não como experiência espiritual difusa, mas como realidade física concreta. O rosto que você viu pela última vez numa câmara funerária. A voz que você tinha certeza absoluta de que nunca mais ouviria. De repente presente diante de você, na Cidade Santa durante a Páscoa. Isaías havia escrito em seu capítulo 26, versículo 19, que os mortos de Deus viveriam e que seus cadáveres se levantariam. Era uma promessa futura, inserida num poema de esperança, e durante séculos os leitores a carregaram como horizonte distante. Naquele domingo, o horizonte chegou sem avisar. O que torna a identidade desses santos tão perturbadora não é a impossibilidade do que aconteceu, mas a intimidade disso. A ressurreição futura que a fé de Israel esperava como evento cósmico e coletivo estava se manifestando de forma silenciosa, seletiva e profundamente pessoal nas ruas de uma cidade que ainda não sabia o que fazer com a notícia de que o túmulo de Jesus estava vazio. Não havia fanfarra, não havia anúncio nas sinagogas, havia encontros. E cada um desses encontros atingia uma pessoa específica, com uma precisão que nenhum espetáculo público conseguiria replicar. E se cada aparição era um encontro pessoal, então a cena que se formava em Jerusalém naquele domingo não era um fenômeno de massa. Era uma série de colisões individuais entre o luto que ainda estava de pé e a realidade que havia acabado de mudar de natureza. A cidade não viu uma procissão de ressuscitados descendo por uma das suas avenidas principais. A cidade foi sendo alcançada por dentro, um encontro de cada vez, em becos, em casas, em mercados, em qualquer lugar onde alguém que havia perdido um justo de Israel se encontrasse de repente diante de uma presença que não deveria mais ser possível. E cada um desses encontros, por mais breve que fosse, deixava uma pergunta que não tinha resposta fácil. Se eles voltaram, o que isso diz sobre o homem que foi crucificado na sexta-feira e cujo túmulo, segundo os rumores que já circulavam pela manhã, estava inexplicavelmente aberto? Jerusalém, durante a Páscoa, não era uma cidade comum de dias comuns. Peregrinos de todas as regiões de Israel se apertavam pelas ruas estreitas. Os mercados transbordavam. Os pátios do templo tinham recebido multidões nos dias anteriores, e o cheiro de animal sacrificado ainda pairava sobre os bairros próximos ao santuário. Era exatamente nesse cenário superlotado e religiosamente carregado que os santos ressuscitados entraram pela Cidade Santa. O texto de Mateus não escolhe um cenário tranquilo para esse momento. Não diz que apareceram nos arredores, nas estradas, nos campos. Diz que entraram na cidade, no coração pulsante de Jerusalém, durante a maior festa do calendário judaico. Essa escolha de cenário não é irrelevante. Uma cidade cheia significa mais testemunhas. Significa que os encontros podiam acontecer em qualquer esquina, em qualquer beco, dentro de qualquer casa onde uma família estivesse reunida para a refeição pascal. E cada um desses encontros tinha um nome por trás. Pense num filho que havia enterrado o pai poucos meses antes, ou numa mulher cujo marido tinha sido levado pela doença no inverno anterior, ou num discípulo cujo mestre tinha morrido antes de ver qualquer sinal de que a promessa de Deus se cumpriria. Agora imagine esse filho, essa mulher, esse discípulo,
caminhando pelas ruas de Jerusalém num domingo de manhã e cruzando com aquele rosto. Não um vulto, não uma sombra que passa, um rosto reconhecível, com traços que a memória guardava com detalhes precisos, presente de uma forma que os olhos não conseguiam contestar. O texto diz que apareceram a muitos. A palavra muitos não define um número exato, mas exclui a possibilidade de um evento privado e isolado. Foram encontros suficientes para que a informação se espalhasse, para que Mateus pudesse registrar o fenômeno como algo que múltiplas pessoas vivenciaram e confirmaram. Isso é muito diferente de uma aparição vaga relatada por uma única testemunha anos depois. O que Jerusalém viveu naquele domingo foi uma série de interrupções no luto de pessoas reais. Cada encontro desfazia uma certeza que parecia definitiva. Cada rosto familiar aparecendo onde não deveria mais aparecer obrigava quem via a recalibrar o que havia aceitado como irreversível. A morte tinha funcionado de forma previsível por toda a história daquela cidade. Quando alguém morria, aquilo era o fim da presença daquela pessoa no mundo dos vivos, sem exceções, sem negociações. Naquele domingo, as exceções estavam andando pelas ruas. E o peso disso não se limitava à surpresa do encontro. Havia uma camada de significado que qualquer judeu devoto daquele período conseguiria sentir quase instintivamente, mesmo sem ter palavras exatas para articular. E ressurreição dos mortos era uma das esperanças centrais da fé farisaica, debatida nas sinagogas, prometida nos profetas, aguardada como evento do fim dos tempos. Não algo para agora, algo para o grande dia final, quando Deus restauraria todas as coisas. E de repente, enquanto a Páscoa ainda estava acontecendo, fragmentos dessa esperança escatológica estavam circulando pela cidade, como se o fim dos tempos tivesse começado, sem que ninguém fosse avisado com antecedência. Não era a ressurreição final completa. Era algo mais desconcertante do que isso, um sinal parcial, localizado, pessoal, que não tinha precedente na experiência de ninguém que estivesse vivo naquele momento. O sumo sacerdote não convocou uma assembleia para tratar do assunto. Os fariseus não emitiram nenhum pronunciamento registrado. A guarda romana não foi mobilizada para conter a movimentação de ressuscitados pelas ruas. O silêncio oficial sobre esse evento é tão espesso quanto o silêncio dos túmulos no sábado anterior, e por razões que não são difíceis de imaginar. Como você lida oficialmente com algo que não deveria ser possível e que, se confirmado, derruba as bases de tudo o que você acabou de fazer? Os mesmos sacerdotes que tinham pressionado pela execução de Jesus estavam, naquele mesmo domingo, recebendo o relatório dos guardas sobre um túmulo que havia sido encontrado aberto e vazio. Adicionar a isso o relato de mortos reconhecidos circulando pela cidade era mais do que qualquer autoridade religiosa estava disposta a processar publicamente. Mas o silêncio oficial não apagava os encontros, não desfazia o impacto de cada colisão entre um rosto que deveria ser memória e uma presença que era, inegavelmente, real. E cada testemunha desse domingo carregava consigo uma pergunta que os santos ressuscitados, por sua simples existência visível, já estavam respondendo sem precisar dizer uma palavra. A pergunta que aqueles encontros em Jerusalém deixavam no ar não era pequena, e qualquer um que tivesse testemunhado um deles provavelmente passou dias sem conseguir formulá-la com clareza. Porque existe uma diferença enorme entre alguém voltar à vida e alguém ter vencido a morte. E essa diferença, que parece sutil quando colocada em palavras, muda completamente o significado do que estava acontecendo. A história de Israel conhecia casos de pessoas que haviam retornado da morte. Não eram lendas, não eram alegorias, eram registros que aquela comunidade carregava como parte da sua memória coletiva. Elias havia se prostrado sobre o filho da viúva de Sarepta e a criança tinha voltado a respirar.
Eliseu tinha feito o mesmo com o filho da sunamita, um menino que havia morrido de manhã e estava sentado com a mãe ao entardecer. Esses eventos eram conhecidos, transmitidos de geração em geração, e ninguém na época de Jesus precisava de muito esforço para se lembrar que o poder de Deus sobre a morte não era novidade absoluta. E havia Lázaro, que estava a apenas dias de distância na memória de Jerusalém. Lázaro havia ficado 4 dias no sepulcro quando Jesus chegou a Betânia. O próprio Jesus ordenou que tirassem a pedra, e Marta hesitou, porque 4 dias era tempo suficiente para que a decomposição tornasse o reencontro fisicamente insuportável. Mas a pedra foi removida. A voz de Jesus cortou o silêncio do túmulo, e Lázaro saiu ainda enrolado nas faixas funerárias, precisando que outros o desatassem para conseguir se mover. Lázaro voltou à vida que havia deixado. Voltou ao mesmo corpo, às mesmas limitações, ao mesmo mundo. Comia, dormia, envelheceria e em algum momento futuro morreria novamente, desta vez sem que houvesse um segundo chamado. A ressurreição de Lázaro foi extraordinária no sentido mais rigoroso da palavra. Estava fora do ordinário. Era impossível sem intervenção direta de Deus. Mas ela não inaugurou nada, não criou uma nova categoria de existência. Foi uma suspensão temporária da morte, não a derrota dela. E foi exatamente por isso que os judeus que souberam do caso não saíram proclamando que a morte havia sido vencida. Ficaram impressionados, alguns creram, outros foram direto relatar às autoridades. Mas ninguém entendeu Lázaro como sinal de que uma era havia se encerrado. Com Jesus, tudo foi diferente. O corpo que saiu do sepulcro no domingo de manhã não era o mesmo corpo reformado que havia entrado na sexta-feira. Paulo passou anos tentando encontrar a linguagem certa para descrever essa distinção. E em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 44, ele chegou à formulação mais próxima que o vocabulário humano permitia. É semeado o corpo natural, é ressuscitado o corpo espiritual. Não espiritual no sentido de imaterial, de fantasma, de presença sem substância. Os discípulos tocaram Jesus. Ele comeu peixe assado na beira do mar. Mas havia algo fundamentalmente diferente naquela existência. Algo que permitia que ele aparecesse num aposento com as portas fechadas e que fosse reconhecido e depois não reconhecido pelos caminhantes de Emaús, dependendo de algo que transcendia a aparência física. Cristo ressuscitado não era Lázaro ressuscitado. Era o início de uma outra coisa inteiramente. E os santos que apareceram em Jerusalém naquele domingo estavam numa posição teológica que o texto de Mateus não resolve com clareza total, e talvez seja deliberado que assim seja. Há estudiosos que entendem que esses santos voltaram da forma que Lázaro voltou, com um corpo restaurado, mas ainda sujeito às condições da existência terrena. Um sinal poderoso e temporário de que a vitória de Cristo sobre a morte produzia efeitos imediatos e visíveis. Há outros que veem nesses ressuscitados uma antecipação concreta da glorificação futura, uma espécie de primícias secundárias que participaram de uma transformação mais próxima daquela que os crentes aguardam no fim dos tempos. Nenhuma das duas leituras é absurda. Nenhuma delas está fechando uma porta que o próprio texto mantém entreaberta. O que as duas têm em comum é a conclusão que importa. Independente do tipo exato de corpo com que esses santos voltaram, o que estava sendo demonstrado naquele domingo não era um truque biológico isolado. Era a prova de que a morte havia recebido um golpe do qual não se recuperaria. Lázaro tinha voltado e a morte continuava de pé, aguardando sua vez novamente. Com a ressurreição de Cristo como ponto de origem, os santos que saíram dos túmulos abertos já não eram simplesmente casos de recuperação da vida que seria perdida outra vez.
eram evidência viva de que o território que a morte considerava seu havia sido invadido por uma autoridade que a morte não tinha como contestar. E se esses corpos eram diferentes de Lázaro, se havia neles algo da nova ordem inaugurada por Cristo, então a pergunta que naturalmente segue é mais desconcertante do que parece à primeira vista. Porque durante séculos a pergunta foi enquadrada de uma forma que a torna mais simples do que realmente é. As pessoas perguntam por que não há mais registros históricos desse evento, por que os romanos não documentaram, por que os líderes judaicos não responderam publicamente. Mas essa pergunta pressupõe que um evento dessa natureza deveria se comportar como qualquer outro evento histórico, deixando rastros proporcionais ao seu tamanho em arquivos que ainda existem. E essa pressuposição é exatamente onde a resposta começa a ficar interessante. Essa pergunta ficou guardada desde que os sepulcros se abriram, e ela merece uma resposta honesta. Mas antes de chegar nela, se tudo que foi revelado até aqui tem tocado algo em você, curta, comente e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Se inscreva no canal e, se quiser abençoar o trabalho que está sendo feito aqui, clique no botão "Valeu demais" e deixe uma oferta de qualquer valor ou se torne membro. Temos também alguns produtos na descrição. Adquira um e faça parte disso. Continuando. Existe uma objeção que qualquer pessoa com pensamento crítico vai levantar em algum momento, e ela precisa ser encarada sem rodeios. Se mortos reconhecíveis andaram pelas ruas de Jerusalém durante a Páscoa, numa cidade lotada de peregrinos, por que os registros históricos fora da Bíblia praticamente ignoram esse evento? Roma documentava tudo que ameaçava a ordem pública. Os escribas judaicos registravam com meticulosidade os acontecimentos relevantes para a comunidade. Joséfo, o historiador judeu do primeiro século, escreveu volumes inteiros sobre o período. E mesmo assim, nenhum arquivo romano ou judaico preserva um relato explícito de mortos ressuscitados circulando pela cidade durante aquela Páscoa específica. Para quem está acostumado com a lógica da historiografia moderna, esse silêncio parece fatal. Mas o mundo do primeiro século não funcionava com a mesma lógica de documentação que o leitor contemporâneo projeta sobre ele. A enorme maioria dos eventos que aconteceram naquele período simplesmente não chegou a nenhum arquivo que sobreviveu até hoje. Não porque não aconteceram, mas porque os mecanismos de registro eram escassos, seletivos e vulneráveis ao tempo. O próprio Joséfo perdeu obras inteiras. Bibliotecas foram destruídas, rolos apodreceram. O que chegou até o presente é uma fração mínima do que foi produzido. E mesmo essa fração foi filtrada pelos interesses de quem copiou e preservou cada documento ao longo dos séculos. Dizer que algo não aconteceu porque não está nos registros sobreviventes é um erro de lógica que os próprios historiadores sérios evitam cometer. Mas há uma razão mais profunda do que a fragilidade dos arquivos antigos para entender esse silêncio, e ela está no padrão das próprias aparições. O Cristo ressuscitado não apareceu para Pilatos. Não entrou no pretório numa manhã de segunda-feira para confrontar o governador com a evidência de que o homem que ele havia mandado executar estava vivo. Não foi ao templo para se apresentar ao sumo sacerdote. Não organizou uma demonstração pública no Pátio das Nações, onde as multidões da Páscoa ainda circulavam. Ele apareceu a Maria Madalena num jardim, quando ela estava sozinha e em pranto. Apareceu a 2 discípulos numa estrada de terra batida indo para Emaús, numa conversa que durou horas antes de qualquer reconhecimento. Apareceu num aposento fechado onde os seus estavam reunidos por medo, não por expectativa. O padrão é inconfundível. Encontros pessoais, deliberados, com testemunhas específicas, escolhidas por razões que a narrativa deixa entrever, mas não explica completamente. Os santos ressuscitados seguiram a mesma lógica.
Mateus diz que apareceram a muitos, mas não diz que foram a Pilatos, ao Sinédrio, ao quartel da guarda romana, nem que subiram ao telhado de uma casa para fazer um anúncio público. O verbo usado implica encontros, não performances. Implica presença diante de testemunhas específicas, não exibição para audiência indiferente. Um sinal desse tipo não foi pensado para convencer quem não queria ser convencido. Nunca foi essa a lógica dos sinais de Deus ao longo de toda a história bíblica. Moisés fez prodígios diante do faraó, e o faraó endureceu o coração 10 vezes seguidas. Elias chamou fogo do céu sobre o Monte Carmelo, e Jezabel mandou um recado ameaçando matá-lo no dia seguinte. Os sinais nunca funcionaram como prova irresistível para quem havia decidido não crer. E não foi diferente naquele domingo de Páscoa. Para as autoridades religiosas que tinham pressionado pela morte de Jesus, qualquer relato de mortos ressuscitados era mais um problema a ser gerenciado do que uma evidência a ser considerada. Da mesma forma que pagaram os soldados para espalhar a história de que os discípulos tinham roubado o corpo, a resposta institucional a qualquer sinal inconveniente era o silêncio estratégico ou a narrativa alternativa. O silêncio nos arquivos oficiais não é prova de que o evento não aconteceu. É exatamente o que se esperaria de instituições que tinham interesse direto em que o evento fosse esquecido. E há outro ângulo que raramente é considerado nessa discussão. As testemunhas diretas dos encontros com os santos ressuscitados eram membros da comunidade judaica de Jerusalém, pessoas que viviam dentro de uma cultura oral fortíssima, onde o relato pessoal circulava com muito mais velocidade e alcance do que qualquer documento escrito. O fato de Mateus registrar isso décadas depois indica que a informação havia sobrevivido na memória coletiva da comunidade cristã primitiva, transmitida por testemunhas que haviam vivido aquele domingo e que contaram o que viram para pessoas que contaram para outras. A questão nunca foi se havia evidência. A questão era para quem essa evidência era dirigida e o que cada receptor faria com ela. Porque um encontro com alguém que você sabia estar morto não te deixa neutro. Ele te força a uma decisão sobre o que fazer com o que acabou de acontecer. E essa decisão tem consequências que vão muito além de uma entrada num arquivo histórico. Cada testemunha daqueles encontros carregou consigo, pelo resto da vida, uma pergunta que os registros oficiais não podiam apagar. Se os mortos de Israel estavam voltando por causa do que havia acontecido naquele fim de semana, o que exatamente havia acontecido naquele fim de semana que tinha força suficiente para produzir esse efeito? A resposta não estava nos arquivos de Roma. Estava numa ordem mais profunda do que qualquer instituição humana tinha acesso. E foi essa ordem que precisava ser entendida para que o episódio inteiro fizesse sentido. Há uma pergunta que os capítulos anteriores foram abrindo lentamente e que só faz sentido ser respondida agora que o terreno está preparado. Por que Deus escolheu esse sinal específico, nesse momento específico, nessa cidade específica? De todos os sinais possíveis que poderiam acompanhar a ressurreição de Cristo, por que santos ressuscitados entrando em Jerusalém durante a Páscoa? A resposta não está numa decisão arbitrária, ela está numa lógica que percorre a Bíblia inteira de forma tão consistente que, quando aparece aqui, não soa como surpresa para quem conhece o fio condutor da história. Israel entendia a realidade em termos de promessa e cumprimento. Cada evento significativo do presente tinha raízes em algo que Deus havia dito antes, e cada promessa cumprida apontava para algo que ainda estava por vir. Essa não era uma estrutura teológica inventada depois, era a forma como o povo havia aprendido a ler a própria história ao longo de séculos. E dentro dessa estrutura
A ressurreição de Jesus não podia ser um evento isolado. Ela precisava ser o início de algo, não apenas o ponto final de uma vida interrompida. Paulo trabalhou isso com uma precisão que nenhum outro escritor do Novo Testamento igualou. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20, ele descreve Cristo ressuscitado como as primícias dos que dormiam. E essa imagem agrícola, que parece simples, carrega um peso teológico considerável. Na lei de Israel, as primícias eram a primeira porção da colheita trazida ao templo antes que qualquer outra parte pudesse ser consumida. Elas não eram a colheita inteira, eram o sinal de que a colheita havia começado, a garantia concreta de que o restante estava a caminho. Quando Paulo chama Cristo de primícias, ele está dizendo que a ressurreição de Jesus não foi um caso singular, sem continuidade. Foi o primeiro fruto de uma colheita que alcançaria todos os que pertencem a ele, em ordem, em tempo, na plenitude que ainda está sendo aguardada. Os santos ressuscitados de Mateus aparecem nessa narrativa como evidência imediata de que as primícias já estavam produzindo efeito. A vitória de Cristo sobre a morte não ficou contida nele como indivíduo. Ela irradiou, transbordou, alcançou outros que dormiam na esperança da mesma promessa. Não foi demonstração de poder por si mesma. Foi consequência natural de uma vitória que tinha dimensões maiores do que qualquer observador naquele domingo conseguia medir. Pense no que acontece quando uma represa cede. A água não fica parada no ponto da ruptura. Ela se move, alcança o que estava seco, muda a topografia do que encontra pelo caminho. A morte havia funcionado como represa por toda a história humana, contendo o que entrava e não deixando sair. A ressurreição de Cristo foi a ruptura que nenhuma outra força havia conseguido provocar. E os santos que saíram dos sepulcros eram a primeira evidência visível de que as águas haviam começado a se mover. Isso transforma completamente o significado daqueles encontros em Jerusalém. Cada testemunha que cruzou com um santo ressuscitado naquele domingo não estava apenas diante de um fenômeno inexplicável. Estava diante de um sinal com endereço teológico preciso, apontando para uma realidade que começava ali e que não terminaria com aqueles encontros específicos. A pergunta sobre quem eram os santos, que ocupou tanto espaço nos capítulos anteriores, começa a se revelar como a pergunta secundária que sempre foi. A pergunta que o episódio inteiro estava construindo é outra. O que a existência desses ressuscitados revela sobre quem Jesus realmente é? Se a morte de um homem numa cruz fora de Jerusalém teve força suficiente para abrir sepulcros, para perturbar o território que a morte considerava inviolável, para produzir ressurreições que nenhum profeta, nenhum rei, nenhum sacerdote havia conseguido gerar simplesmente morrendo, então, o que estava acontecendo naquela cruz não era apenas a execução de um pregador galileu. Era uma colisão entre dois regimes de existência, e um deles não sobreviveu ao impacto. O curioso é que Mateus registra tudo isso com uma economia de palavras que impressiona. 2 versículos, sem fanfarra, sem elaboração, sem pausa, para garantir que o leitor entendeu o peso do que acabou de ler. Como se a enormidade do evento fosse evidente demais para precisar de comentário adicional. Essa sobriedade não é descuido. É a marca de um escritor que sabia que o evento falava por si mesmo, que a quem tivesse ouvidos para ouvir, 2 versículos seriam suficientes para abalar estruturas que levavam uma vida inteira para se construir. E o que torna esse episódio ainda mais desconcertante para quem para pensar com calma é que Mateus o encerra sem resolução. Ele diz que os santos entraram na cidade e apareceram a muitos, e depois o assunto simplesmente não volta mais no texto. Não há versículo posterior explicando o destino desses ressuscitados. Não há carta apostólica tratando do tema com detalhes.
Não há tradição amplamente documentada que resolva a questão de forma definitiva. O texto abre, mostra e fecha com o mesmo silêncio com que os sepulcros haviam ficado entre a sexta-feira e o domingo. Esse silêncio final é a última camada do episódio e ela pode ser a mais reveladora de todas. Mateus não fecha a história desses santos. Ele simplesmente para de falar sobre eles. Não há versículo seguinte dizendo que voltaram aos sepulcros, que ascenderam ao céu, que viveram por mais alguns anos antes de morrer novamente. O relato abre, mostra os encontros em Jerusalém e então o assunto desaparece do texto com a mesma naturalidade com que havia entrado. Esse silêncio incomoda. Incomoda de um jeito específico, diferente do silêncio do sábado que foi trabalhado antes, diferente da ausência de registros históricos externos discutida no capítulo anterior. Este silêncio é interno ao próprio texto sagrado, e isso lhe dá um peso que nenhum arquivo romano poderia ter. Quando a Bíblia decide não responder uma pergunta, isso raramente é descuido. Os escritores bíblicos eram pessoas que escolhiam cada elemento com propósito, que sabiam o que estavam incluindo e o que estavam deixando de fora, e que tinham razões para ambas as decisões. Então, o que significa Mateus encerrar o episódio sem resolver o destino desses ressuscitados? Há pelo menos 3 hipóteses que a tradição cristã desenvolveu ao longo dos séculos, e nenhuma delas é absurda o suficiente para ser descartada sem consideração. A primeira é que esses santos voltaram à vida comum, da mesma forma que Lázaro, viveram por um período determinado e, eventualmente, morreram de novo. Nessa leitura, o sinal era temporário por natureza, um testemunho poderoso e localizado que cumpriu sua função sem precisar de permanência para ser válido. A segunda é que, por terem ressuscitado numa ordem diferente de Lázaro, ligados diretamente à vitória de Cristo como ponto de origem, esses santos podem ter experimentado uma transformação que não incluía retorno à mortalidade. Nessa perspectiva, o silêncio de Mateus sobre o destino final deles não seria lacuna narrativa, mas contenção deliberada sobre algo que transcendia o que o texto estava equipado para descrever naquele momento. A terceira, que alguns estudiosos conectam à ascensão de Cristo, registrada em Atos, capítulo 1, versículo 9, sugere que esses santos podem ter subido com ele, participando de alguma forma do triunfo que foi anunciado nas alturas 40 dias depois da ressurreição. Nenhum desses caminhos tem evidência textual suficiente para ser declarado definitivo. E talvez seja exatamente por isso que Mateus não escolheu nenhum deles para registrar. Porque o destino individual de cada um desses ressuscitados não era o ponto. Nunca foi. Eles não aparecem no texto de Mateus como personagens com arco narrativo próprio. Aparecem como testemunhas de uma realidade que os ultrapassava, sinais vivos de algo que não era sobre eles mesmos, mas sobre o evento que os havia tornado possíveis. Essa distinção é fundamental para entender por que o silêncio final não é uma falha do texto, mas talvez sua afirmação mais precisa. A Bíblia dá informação suficiente para abalar qualquer leitor que para encarar essa passagem com seriedade. Os sepulcros se abriram, os santos se levantaram, entraram na cidade, apareceram a muitos. Isso é o suficiente para que o peso do evento seja compreendido, sentido e carregado, mas não dá detalhe suficiente para que o espectador fixe os olhos nos ressuscitados em vez de olhar para o centro do qual eles dependem. É uma construção narrativa que protege a hierarquia teológica com a mesma inteligência
com que a ordem cronológica do evento a havia protegido desde o princípio, desde o momento em que os sepulcros ficaram abertos, mas os santos esperaram dentro deles até que Cristo saísse primeiro. O texto guarda uma coerência que vai da abertura dos túmulos na sexta-feira até o silêncio sobre o destino final no domingo. E essa coerência aponta sempre na mesma direção. Não para os santos, para Jesus. Agora, pense em tudo que foi revelado ao longo desta história. Uma sexta-feira em que a morte parecia ter a última palavra. Um sábado de silêncio sobre câmaras funerárias abertas. Um domingo em que rostos que deveriam ser memória voltaram a ser presença. Uma cidade que foi interrompida em seu luto por encontros que não tinham precedente. Uma ordem interna que protegia a supremacia de Cristo sobre cada parte do evento. Um propósito que transformava a ressurreição não em caso isolado, mas em abertura de colheita. E um silêncio final que recusava transformar testemunhas em protagonistas. Tudo isso está em 2 versículos. 2 versículos que a maioria das pessoas percorre sem parar. Num relato que é lido há 2000 anos, como se fosse apenas sobre uma morte e uma ressurreição. Mas naquele fim de semana em Jerusalém, havia algo acontecendo em múltiplos níveis ao mesmo tempo, e cada nível apontava para a mesma conclusão que as autoridades religiosas, os soldados romanos e até os próprios discípulos não estavam preparados para absorver de imediato. Quando Jesus saiu do túmulo, ele não saiu sozinho no sentido mais amplo dessa palavra. A morte havia cedido terreno suficiente para que outros também saíssem. E esse terreno cedido era o sinal de que o que havia acontecido naquele jardim não era o encerramento de uma história. Era a abertura de uma era que, segundo toda a lógica bíblica que percorre os 2 testamentos, ainda está se desdobrando. Os santos ressuscitados de Mateus são o eco mais imediato dessa abertura. Vieram, foram vistos e desapareceram do texto sem explicação de destino, porque o destino deles já estava implícito no destino daquele que os havia precedido. E quem entende isso, entende que a maior pergunta não é para onde eles foram. A maior pergunta é o que a existência deles ainda diz para quem está vivo hoje, 2000 anos depois daquele domingo em que Jerusalém encontrou seus mortos nas ruas durante a Páscoa. Há uma verdade que percorre tudo que foi revelado aqui, e ela não é sobre sepulcros abertos, nem sobre santos que andaram por Jerusalém num domingo de Páscoa. Ela é sobre o que foi necessário acontecer para que tudo aquilo fosse possível. Alguém morreu de uma forma que nenhuma morte comum morre. Alguém desceu a um lugar de onde ninguém voltava com a mesma existência e voltou diferente de tudo que havia existido antes. Alguém rompeu uma fronteira que a humanidade inteira havia aceitado como definitiva, e ao romper essa fronteira, produziu efeitos que alcançaram outros, que abriram câmaras funerárias, que levaram rostos conhecidos de volta às ruas de uma cidade que não estava preparada para recebê-los. E esse alguém não era um símbolo, não era uma ideia religiosa tomando forma narrativa. Era uma pessoa com nome, com cicatrizes nas mãos, com um túmulo específico num jardim específico, numa cidade que ainda existe no mapa. O peso do que aconteceu naquele fim de semana não é apenas histórico. Ele é pessoal de uma forma que nenhum outro evento da história humana consegue ser, porque o que foi vencido ali não era inimigo de uma nação ou de uma época, era o inimigo de todos. A morte não faz distinção entre ricos e pobres, entre os que têm fé e os que nunca pensaram nisso, entre os que viveram com propósito e os que viveram perdidos sem saber ao certo o que procuravam. Ela chega da mesma forma para todos, e durante toda a história da humanidade não havia nenhuma resposta real para ela. Até aquele domingo. O que os santos ressuscitados viram antes de qualquer pessoa viva não foi um milagre isolado.
Foi a prova de que existe uma saída do único lugar de onde ninguém sai por mérito próprio, e que essa saída tem um nome e um rosto e um convite que ainda está aberto hoje, para quem está ouvindo agora. Não é preciso ter vivido uma vida perfeita para chegar diante desse convite. Os que foram alcançados pela vitória de Cristo ao longo de toda a história bíblica raramente eram os que tinham tudo certo. Eram os que estavam dispostos a reconhecer que precisavam de algo que não conseguiam produzir por conta própria. E talvez seja exatamente isso que essa história provoca em quem para encarar o que ela realmente diz. Não apenas admiração pelo mistério dos santos ressuscitados, não apenas satisfação intelectual por ter compreendido uma passagem difícil, mas uma pergunta silenciosa que fica depois que tudo foi dito. E você, o que faz com o que sabe agora? A morte foi ferida naquele fim de semana, mas a ferida que ela sofreu só tem efeito pessoal para quem se une àquele que a feriu. Se ao longo de tudo que foi revelado aqui, você sentiu que algo dentro de você reconheceu uma verdade maior do que a curiosidade que te trouxe até aqui, esse reconhecimento não é acidente, é o início de algo. Se você deseja se reconciliar com Jesus Cristo por ter se afastado dos seus caminhos em algum momento da vida, ou se quer pela primeira vez iniciar uma jornada rumo à salvação eterna, faça isso agora com simplicidade e sinceridade. Comente aqui embaixo: me aceita, Senhor Jesus. O Senhor é meu único e suficiente Salvador. Não precisa de cerimônia, não precisa de preparo especial. Precisa apenas da mesma disposição que os que encontraram os santos ressuscitados em Jerusalém precisaram ter para aceitar que o que estavam vendo era real, que a realidade havia mudado e que era possível viver de um jeito diferente a partir daquele encontro. E se você já conhece a Cristo, se essa fé já é parte da sua vida e esse relato apenas aprofundou o que você já carregava, então compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvi-la. Comente amém para que mais pessoas possam ser alcançadas por tudo que foi dito aqui, porque os santos ressuscitados apareceram a muitos. E talvez a forma como isso ainda acontece hoje seja exatamente através de quem leva adiante o que ouviu. Até a próxima.